Tem certas palavras, eu sempre digo que a palavra é a embalagem da ideia. Ok. É lindo isso, né? A palavra é a embalagem da ideia. Você não pode pegar uma palavra e ignorar que ela contém um conjunto de significados. Ou um significado específico, ou um significado vago. Mas tem que olhar para o significado, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque certas palavras, elas abrangem um significado tão amplo, mas tão amplo, mas tão amplo, que se você parar para pensar, talvez elas não digam nada. É verdade. Por exemplo, quando você fala assim, a relação do Brasil com o mundo. O que é o mundo? O mundo é Togo? O mundo é Costa do Marfim? O Nepal, não se esqueça do Nepal. O mundo é o Nepal? O mundo é a China? O mundo é a França? Estados Unidos? Inglaterra? O mundo. Então quando você fala o mundo, a relação do Brasil com o mundo é uma palavra tão genérica, mas tão inespecífica, que você tem que aprofundar a discussão para saber o que você quer dizer. Como é que é a relação do Brasil com o mundo? Qual a imagem que o mundo tem do Brasil? Eu não sei do que você está falando quando você fala mundo. Natureza. Não, o homem agride a natureza. Então, a natureza está reagindo. A natureza é uma coisa tão vaga, tão inespecífica, que não dá para você dizer que ao falar natureza, você está especificando alguma coisa. A natureza é tudo aquilo que já estava lá, ou tudo aquilo que está lá, ou tudo aquilo que esteve. O que é natural, natureza, né? Quer ver outra? Universo. O universo é uma palavra tão absurda no seu significado que também, quando você usa universo, você precisa saber do que você está falando, né? Vale desde o universo das ideias até o universo. Sociedade. Não, a visão que a sociedade tem deste assunto. Que sociedade? Que sociedade? Sociedade Esportiva Palmeiras? Essa tem uma péssima visão do assunto. Exatamente. Mas o que é sociedade? Né? Pensa, a sociedade é o todo, é o conjunto das pessoas? Ou a sociedade é aquela que sai nas colunas sociais? O que é sociedade? Não dá para saber. Nesse capítulo das palavras inespecíficas ou genéricas, cujo significado é amplo, existe uma palavra que é mercado. O mercado é assim, às vezes, já pensou? Felipe Bueno, você chega para falar para mim, você resolveu mudar de vida, vai pensar numa outra oportunidade profissional, e você diz, olha, o Eneg, eu estou no mercado. Estou no mercado. É uma expressão, um jargão para dizer o seguinte, estou na praça procurando emprego. Eu posso dizer, você está no mercado? Tô. Então você traz para mim 1 quilo de salmão? Pô, você está no mercado. Né? O que é mercado? Mercado é o mercado financeiro? Mercado é o mercado acionário? Mercado é o mercado imobiliário? O que é o mercado? Como é que a gente pode dizer o que é o mercado? Mercado envolve sindicato patronal, sindicato trabalhador, o gestor de uma empresa, o fornecedor de uma empresa. Mercado envolve um monte de coisa. Então, falo isso porque talvez a imagem mais adequada para a gente definir o que é o mercado e seus movimentos, seja você, e eu já usei essa imagem uma vez aqui, ou mais de uma vez, mas talvez não com essa conotação. Você pega uma daquelas árvores do Pantanal cheias de pássaros, forrada de pássaros, uma forrada de pássaros. De repente, um estampido. Pá! Sabe-se lá qual o motivo do estampido. Pá! Os pássaros saem voando para todos os lados. Não é que tem o pássaro-chefe, o 01, que fala, atenção gente, estampido, por aqui. Não. Os pássaros saem voando. No entanto, esse voo dos pássaros, cada qual para um lugar, centenas, milhares de pássaros, forma um desenho. E esse desenho forma uma mancha que se desloca de um jeito que é a soma dos vários voos individuais de cada um dos pássaros. Esse movimento é o movimento dos pássaros, sendo que nenhum dos pássaros decidiu qual é o lugar para onde se deve voar.
Nenhum dos pássaros. Mas você teve uma resultante, que é o movimento dos pássaros. Mercado é isso. Então o presidente Bolsonaro, ele criticou ontem o mercado financeiro. Mercado. Por quê? Ele disse o seguinte, o mercado se irrita com qualquer coisa que se fala. Ele falou dos investidores, porque ele estava falando da gasolina, PIS/COFINS, o custo sobre o diesel, sobre a gasolina, etc. e tal. Então ele diz, queremos tratar de diminuir impostos em um clima de tranquilidade, não em um clima conflituoso. O pessoal do mercado, qualquer coisa que se fala aqui, vocês ficam irritadinhos na ponta da linha. Vamos deixar de ser irritadinhos, que isso não vai levar a lugar nenhum. Estamos buscando soluções. Uma das maneiras de diminuirmos combustível, o preço é com o dólar caindo aqui dentro. Mas qualquer negocinho, qualquer boato na imprensa, tá o mercado irritadinho. Sobe o dólar. Bom, voltando ao início da nossa conversa. O mercado fica irritadinho. Como é que o mercado faz para ficar irritadinho? O presidente fala, e aí os expoentes do chamado mercado, então vai um camarada do setor de supermercado, né? Que é mercado, vai um camarada do mercado de trabalho, vai o camarada do mercado financeiro, eles fazem uma reunião que envolve acionistas de todas as empresas brasileiras de capital aberto, é isso? Os controladores de todas as empresas, os minoritários de todas as empresas, os gestores de todas as empresas, todos os sindicalistas, patronais e de trabalhadores, todos os fornecedores, todos os investidores financeiros, todos os fundos de pensão do mundo, todos os bancos, todas as corretoras, e se reúnem num lugar. Tem que ser um estádio de futebol, né? Tem que ter aglomeração. Aí eles se reúnem, ou então fazem uma reunião online e dizem, gente, vamos ficar irritadinho com o presidente? Não é assim que funciona. Não existe o mercado. Não existe o mercado. Isso é uma fantasia. Tão fantasia quanto falar que existe uma coisa chamada o universo. Existe quando você tenta conceituar, mas o movimento do mercado é resultado de vários movimentos. Por exemplo, hoje, nesse minuto, tem alguém comprando uma ação. Por quê? Porque entende que aquele papel é um bom papel para comprar. Mas como é que ele compra uma ação? Ele vai na papelaria, imprime uma e falsifica? Não, ele compra uma ação de quem? De quem vendeu uma ação. Então, se tem alguém comprando uma ação, achando que esse é um bom movimento, tem alguém vendendo uma ação, achando que é um bom movimento. E essas duas pessoas estão agindo no mercado. Acionário, mercado. Como uma pessoa que vende uma ação e uma pessoa que compra uma ação podem ter um conluio? Explica para mim. Eu não sei. Não tem lógica. Eu tenho uma carteira de ações, eu vendo. Felipe Bueno vai lá e compra a minha ação. Um dos dois vai perder. Um dos dois está fazendo um negócio estranho. Às vezes não. Às vezes eu comprei barato, cheguei num determinado ponto e falei, não, para mim tá bom de ganhar dinheiro. E o Felipe Bueno fez uma avaliação que faz movimentos de especulação. Tem gente que faz movimentos de investimento de longo prazo. Tem gente que compra um imóvel para vender dali 2 meses, as cotas. Tem gente que compra um imóvel para morar pro resto da vida. E tudo isso é mercado. Então, não existe o mercado irritadinho. Não existe. As pessoas não ficam irritadinhas. O que, no entanto, a gente tem que levar em conta é que países precisam ser confiáveis. E país confiável é o país que tem estabilidade. Estabilidade social, estabilidade política, estabilidade econômica, agora estabilidade sanitária, que é vacina, 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 vacina. Estabilidade social se alcança com emprego e renda, né? Estabilidade econômica, retomada da economia, crescimento econômico, e a estabilidade política com uma certa coordenação no diálogo entre os agentes políticos mais importantes do país para poder produzir uma agenda de transformação. Para você atingir essa estabilidade, você precisa ter previsibilidade, precisa ter um norte, precisa ter perspectiva, precisa ter uma orientação, o líder precisa falar. E quando o líder fala, todo mundo olha. Todo mundo olha. Todos os agentes econômicos, os personagens que compõem o mercado estão olhando.
Aí o líder número 1 fala algo e você fala, puxa vida, levaram um problema para ele e em vez dele esfriar o problema, ele botou na torradeira. Algumas pessoas vão achar que isso é bom, outras vão achar que isso é ruim e vão agir, cada qual com a sua avaliação. E o resultado disso vai ser igual dos pássaros na árvore. Então, caro, querido, bolota de energia, ouvinte querido, ouvinte querida, não existe uma coordenação do mercado para agir para cá ou para lá. Nem todos são especuladores, nem todos são investidores de longo prazo, nem todos são investidores. Algumas pessoas estão vendendo porque precisam, não tem dinheiro. Outras estão comprando porque acham que é a hora. Outras estão juntando alguns poucos reais que conseguiram juntar. Outras estão juntando dezenas de milhões de reais. Outros estão coordenando o investimento de uma vida, de setores inteiros, os fundos de pensão. E todas essas pessoas têm um compromisso com o dinheiro que juntaram, não com o Jair Bolsonaro, não com o João Dória, não, com eles próprios. O gestor de um fundo, ele tem que prestar contas aos cotistas do fundo. Ele não pode ser, como sugeriu o presidente certa vez, recente, falando que o mercado precisa ser patriota. O que é mercado patriota? É queimar o patrimônio em nome de uma crença do presidente da República? Mercado é um negócio tão complicado que tem gente muito grande, tem gente muito pequena. Claro que os muito grandes interferem demais. Se você pegar, por exemplo, no mercado acionário, você pega Petrobras e pega Vale e mais 2, 3 ações, o mercado acionário brasileiro sobe e desce ao sabor dessas empresas. Mas o fato do mercado ser mais imaturo ou mais maduro não autoriza ninguém a falar que existe uma coisa chamada como não existe o político. Existem os políticos, cada qual por um canto. Como não existe a sociedade. Como não existe o mundo. Então, falar com o mercado ou falar em nome do mercado está errado. Não faz sentido. Não dá para pedir ao mercado que faça alguma coisa. O presidente tem que buscar soluções que respeitem contratos, tem que buscar soluções que gerem estabilidade, tem que buscar soluções que gerem previsibilidade para que todos os atores do chamado mercado possam tirar suas conclusões sem medo. Para isso, agências reguladoras sérias, para isso, Banco Central sério, para isso, Ministério da Economia sério, para isso, Congresso sério, para isso, Presidência da República séria, para isso, ministros de qualidade, não patetões, não bobões, não encrenqueiros, não falastrões. Isso vale para governadores e seus secretários, isso vale para prefeitos e seus secretários. É assim que a banda toca. Não tem jeito, não adianta a gente querer pedir a alguém que faça algo que não é possível que seja feito. Então fica aqui, não é um alerta, não. É apenas um lembrete. Não vamos falar sobre o universo, sobre a natureza, sobre o mundo, sobre o mercado, achando que nós estamos falando de alguém para quem se pode ligar, para o presidente da Febraban. Presidente da Febraban, não, faz o seguinte, eu estou fazendo tal coisa aqui, toma cuidado. Não, você pode interagir com agentes, com interlocutores do mercado. O mercado é uma resultante. O mercado é o voo do pássaro, dos pássaros numa árvore. Não vamos acreditar em algo diferente disso, porque senão a gente vai cometer o erro da conspiração. A imprensa está conspirando. O mundo conspira contra o Brasil. O mercado conspira contra o Brasil. Não é assim. Então, não dá. Não tem jeito. Cuidado. A gente fala assim, não, o mercado não aceita, o mercado quer. É um jeito de falar, mas não vamos acreditar nisso. A fala do presidente, quando diz que o mercado fica irritado, ele tem que pensar só no seguinte: mercado como resultante de movimentos individuais, de gente grande, gente pequena, observando as ações do governo, tomam providências. Todos se mexem para proteger o seu, aquilo que juntaram ao longo de uma vida, sejam bolões, bolos de dinheiro gigantescos, sejam moedinhas. Todo mundo quer preservar o que juntou, ou multiplicar o que tem. E age e reage
sempre age, sempre reagiu em função dos movimentos que estão por aí. Aumentou o comércio exterior, diminuiu o comércio exterior e tal. Então é ficar de olho, não vamos acreditar nesse tipo de coisa. Não vamos cair nessa frasezinha que não tem significado. Ah, vamos deixar de ser irritadinho, como disse o presidente. Não faz sentido. Fica aqui só o lembrete para a gente saber que palavras são a embalagem das ideias e certas palavras são vagas e a palavra mercado é vaga o suficiente para a gente não acreditar que alguém, em particular, pode representá-lo.